Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo eu vou trazer uma análise dos dividendos da Taesa, um histórico de dividendos, uma projeção e também os preços teto para essa empresa, ok? Mais precisamente para a Unit, TAEE11, ok? Bom, começando. No momento que estou gravando esse vídeo, a cotação das Units é de R$ 41,26. Antes que me pergunte, eu não peguei a cotação das TAE4, ou seja, ações preferenciais, ou as TAE3, as ordinárias, porque tem pouca liquidez. Então a maioria dos investidores acaba negociando as units dessa empresa, por serem as únicas com mais liquidez. Bom, e essas units estão sendo negociadas atualmente a R$ 41,26. Na parte de cima da tela aqui nós temos o gráfico com o histórico de dividendos distribuídos por cada uma dessas units desde 2007 até os dias atuais. Ok? Até 2022 para ser mais exato. Essa empresa ela costuma fazer anúncios de dividendos com base no seu padrão que ela assumiu nos últimos anos, nos meses de abril, maio, agosto, novembro e dezembro. Portanto, 5 anúncios ao ano essa empresa costuma ter. E apenas nos últimos 10 anos, por cada unit, ela pagou um total de R$ 28,59 de dividendos. Ou seja, se você tivesse comprado há 10 anos atrás, esse capital você já teria retornado apenas em dividendos. E durante esse período, o payout médio dela foi de 86,62%. Ou seja, quanto do lucro líquido que ela distribuiu para os seus acionistas através de dividendos ou JCP, ok? Bom, aqui nesse gráfico nós temos o histórico de dividend yield da empresa, para nós termos uma noção se essa empresa historicamente é uma boa pagadora de dividendos e o mercado acaba precificando ela muito abaixo, deixando com o dividend yield alto. Por quê? Porque o dividend yield ele é calculado com base nos dividendos que a empresa distribui em relação à cotação das suas ações. Então, nessa parte aqui, com as barras laranjas, nós conseguimos pegar esse gráfico lá de dentro do Status Invest. Enquanto que essa partezinha aqui menor ali do canto, com o histórico de dividend yield um pouco mais antigo, a partir de 2007, eu peguei lá de dentro da plataforma do AGF+, ok? Conseguimos ver que numa média ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Os piores anos foi em 2008, em que ela distribuiu 5,65%, e 2019, que ela distribuiu 6%, o que ainda é um patamar interessante. Enquanto que os anos que ela mais distribuiu foi em 2014, que ela distribuiu cerca de 15,57% de dividendos, e em 2016, que ela distribuiu mais de 13%. As projeções que o mercado está fazendo para os próximos anos é o seguinte: para 2022 ela terminar o ano com um dividend yield de 8,24%, 2023 com 8,93% e 2024 com 8,08%, ok? Aqui nesse gráfico nós temos o histórico de cotações na linha pontilhada, em relação ao lucro líquido, linha roxa, e em relação aos proventos que ela distribuiu, que é a linha azul, ok? Isso aqui está atualizado até o ano de 2021, então não está totalmente atualizado com as cotações de 2022. Mas só aqui para nós termos temos uma noção de qual que é a diferença, a discrepância entre lucro e cotação, e como a cotação ela costuma seguir os lucros das empresas no longo prazo. Foi o que aconteceu aqui no caso da Taesa. Agora, qual que teria sido a sua rentabilidade em questão de porcentagem mesmo? Bom, se você tivesse investido há 10 anos atrás e não tivesse reinvestido nenhum dividendo, hoje em dia a sua rentabilidade seria de 346%. Ok? Porém, se você tivesse incluído os dividendos junto e reinvestido, hoje em dia sua rentabilidade seria de 634%. Essa que é a diferença com os dividendos. E se você tivesse investido R$ 1.000 todo mês nos últimos 10 anos,
desde lá de agosto de 2012 até agosto de 2022, que é o momento que estou gravando esse vídeo. Qual que teria sido o seu resultado? Bom, vamos ver. Você teria desembolsado um total de R$122 mil, que é o dinheiro que você de fato teria tirado do seu bolso para investir nessa empresa. Os dividendos que você teria acumulado nesses 10 anos seriam incríveis R$122 mil e meio. Portanto, o seu custo de aquisição, que seria a soma entre esses dois últimos que eu falei, fica em R$244 mil e meio. Mas o seu patrimônio hoje em dia beiraria quase os R$400 mil. Seria cerca de R$382 mil e meio de reais. Só que o que é interessante é que você teria tirado do seu bolso R$122 mil para ter um patrimônio de R$382 mil hoje em dia. Isso é muito interessante. Aqui na parte de cima nós temos o gráfico que representa todo esse cenário, toda essa trajetória que você teria tido nesses 10 anos. Na linha verde é o patrimônio acumulado que você teria tido, na linha vermelha é o custo da aquisição e nas linhas de baixo é a soma dos outros dois, que é os proventos e o desembolso. E no gráfico de baixo nós temos esse crescimento da sua renda passiva, ou seja, dos dividendos que você teria recebido ano após ano. Eu fiz um comparativo entre o primeiro ano que você teria recebido de dividendos dessa empresa, que foi lá em 2012, você teria recebido apenas R$33,43, mas em 2022 você teria recebido R$20.405,78. Isso daria um CAGR anual, ou seja, uma rentabilidade, um crescimento anual composto nos seus dividendos de cerca de 89,92%. Portanto, praticamente os seus dividendos tiveram uma rentabilidade que eles dobraram ano após ano nesses últimos 10 anos. Esse é o nível de rentabilidade que você teve aportando todo mês, pegando os dividendos e reinvestindo na empresa. Isso a gente chama de juros compostos. Agora imagina só se a gente pegasse esse prazo, que aqui é apenas de 10 anos, e jogássemos para 15, 20 anos. Imagina o poder de juros compostos que isso daria. Mas agora, e se você tivesse feito um único investimento de R$10 mil lá em agosto de 2012? Qual que teria sido o resultado? Bom, seu desembolso seria aqueles 10 mil, você teria acumulado nesse período apenas em dividendos que você teria recebido praticamente o dobro do valor que você alocou, que você colocou lá de capital, R$19.752. Sendo que o seu custo de aquisição é a soma desses dois, ficaria ali em volta de R$30 mil e o seu patrimônio hoje em dia seria de R$47 mil e meio. E é claro que nesse caso aqui eu consigo fazer um comparativo com a inflação. E daí nós temos dois principais índices inflacionários no mercado, que é o IPCA e o IGPM. Qualquer coisa, se vocês quiserem, futuramente eu posso me aprofundar, fazer um vídeo especificamente sobre eles. Mas enfim, esses R$10 mil corrigidos durante esses 10 anos por esses dois índices inflacionários se tornariam em R$18.551 e R$24.547. Mas o seu patrimônio investindo nessa empresa seria de R$47.508. Portanto, venceu de lavada, venceu de longe esses dois índices inflacionários. Ou seja, acabou se provando com o passar do tempo num ótimo investimento. Aqui, mesma coisa, na parte de cima nós temos o gráfico com a trajetória e na parte de baixo um comparativo do crescimento da renda passiva que você teve. Em 2012 você teria recebido R$65,02 e 2022 R$2.553,04. Um retorno anual composto, um crescimento anual composto de 44,34%. Um retorno uma rentabilidade, um crescimento anual até bem abaixo do outro. Só que se lembre, naquele outro você foi todo mês colocando dinheiro novo de dentro do seu bolso, do dinheiro que você foi gerando com o trabalho, você foi colocando, e por isso que o efeito dos juros compostos acabou sendo mais explosivo. Enquanto que aqui você colocou seu dinheiro
uma única vez. Colocou seu dinheiro lá e depois tu só foi reinvestindo o dinheiro que esse dinheiro, esse seu investimento, foi gerando para você. Então você não precisou colocar nenhum outro dinheiro. Você deixou aquele dinheiro trabalhando por você. E cresceu a sua renda passiva nesse patamar que ainda assim é muito explosivo. Quando a gente joga uma taxa dessas numa fórmula de juros compostos, a gente consegue ter uma noção de quão explosiva é essa taxa. Bom, se esse conteúdo estiver sendo útil, já peço a sua inscrição e seu like aqui no vídeo para continuar trazendo vídeos como esses. E é claro, sempre inovando e trazendo outros conteúdos melhores, tá bom? Bom, agora indo para a parte dos preços tetos, que eu tenho certeza que você estava bem interessado nessa parte. Bom, o dividend yield atual da companhia é de 9,31%. O que isso quer dizer? Os dividendos que ela distribuiu nos últimos 12 meses em relação à cotação atual é representado por 9,31%. Ou seja, ela distribuiu R$ 3,84 em relação aos R$ 41,26, representa 9,31%. Mas isso pega apenas os últimos 12 meses da companhia. É um curto prazo, é um prazo muito baixo e os resultados podem estar distorcidos. Então o que eu gosto de fazer? Eu pego a média de dividendos dos últimos 5 anos. Qual que foi essa média de dividendos? R$ 2,83. Quando eu pego isso aqui e coloco em comparação com a cotação atual da ação, isso dá um dividend yield, digamos assim, projetado de 6,85%. O que já decai bastante em relação ao dividend yield atual e acaba sendo muito mais conservador. Com base nisso, nós podemos traçar nossos preços teto. O que quer dizer o preço teto? Se você quer receber uma remuneração apenas em dividendos, independente da variação da cotação das ações, digamos, você quer ter uma rentabilidade de 6% apenas com dividendos, você tem que comprar abaixo do preço teto de 6%. Se você quer uma rentabilidade de 8%, você compra abaixo do preço teto de 8%. Ok? Deu para entender? Bom, com base nisso e com base nesse histórico, nós temos preços teto de 6% de R$ 47,16, de 8% de R$ 35,37 e de 10% de R$ 28,30. Ok? Isso com base no histórico nos últimos 5 anos da companhia. Só que se você gosta de olhar para o futuro também, para uma projeção, que no caso aqui de dentro da plataforma do AGF, eles estão projetando de distribuição total de dividendos para o exercício de 2022, um total de R$ 3,87 por unit, por ação. Isso daria um dividend yield projetado de 9,38%. E daí podemos traçar nossos preços teto. De 6%, R$ 64,50, de 8%, R$ 48,37 e de 10%, R$ 38,70. Mas aí você me pergunta, mas qual que será que é o mais conservador? Para qual que eu olho? O mais otimista, que é o projetivo, ou o mais conservador, que é esse com base no histórico? Afinal de contas, já aconteceu. Qual o preço teto que eu olho? Bom, eu costumo utilizar, e seria interessante até utilizar aqui, um preço teto médio, que é um novo preço teto que eu considerei fazendo a média entre os preços tetos históricos e os preços tetos projetivos. E aqui estão eles. Fiz uma média entre eles e consegui gerar um novo preço teto, que daí é mais conservador ainda, porque consegue considerar tanto o histórico quanto a projeção. E eu costumo considerar esse aqui. E com base nisso, nós temos o preço teto de 6% de R$ 55,83, o de 8% de R$ 41,87 e o de 10% de R$ 33,50. E com base nisso, pegando o dividendo médio dos últimos 5 anos e o dividendo projetado, fazendo uma média e comparando com o preço atual, daria 8,12%. Ou seja, para quem gosta de comprar essa ação com um yield, digamos assim, projetado para os próximos anos acima de 8%, acaba que
aparentemente, as ações da Taesa hoje em dia não são um péssimo investimento para quem foca em renda passiva. Mas é claro que esse vídeo não é uma recomendação, tá bom? Esse vídeo é para trazer informações aqui e auxiliar vocês na tomada de decisão, mas sem fazer recomendações, ok? Não sou analista e não posso fazer recomendações. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal para continuar trazendo vídeos como esses, análise de dividendos de outras empresas. Em breve eu pretendo trazer outros tipos de análises mais aprofundadas em múltiplos, análise de dividendos também, vou considerar os preços tetos. Vou trazer também um pouco de análise gráfica e técnica para fundamentar um pouco mais a escolha de quais ações investir e em que momento. É claro, vou trazer mais vídeos de análises como esse aqui também com mais empresas. E é claro, se você tiver alguma sugestão de alguma empresa que você gostaria de ver nessa seleção aqui de vídeos, ou alguma coisa que você acha que faltou aqui, deixa aqui nos comentários, deixa a sua sugestão aqui nos comentários. E é claro, se você quiser deixar algum elogio ou alguma crítica construtiva também, pode deixar que eu vou ler, ok? Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, valeu!